Shalom Vraha para todos, Baruch Hashem. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um shiurim. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno ele venha nos iluminar para que possamos cumprir essa obra tão maravilhosa e tão espinhosa que é o Ministério do Ensino, onde temos que nos prepararmos, onde temos que estar sempre buscando ao Eterno, aprendendo, estudando, para que a gente possa trazer o melhor para aqueles que estão ouvindo e assim guiá-los na Torá aqui do Chá. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos, eu quero deixar aqui o meu carinho a meus irmãos da Bet Miklat, as palavras que eu tenho recebido de incentivo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, meus amigos, que têm me incentivado, que têm buscado estar junto comigo também nessa seara, e não somente eu, mas outras pessoas também que nos acompanham de longa data, que não faz parte da nossa comunidade, mas eu tenho certeza que estão assistindo os vídeos, propriamente minha família. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Eterno abençoe ricamente. Então eu peço que você compartilhe, que você deixe o seu like, que você divulgue a palavra de Deus. Não é o intuito de divulgar o canal, mas sim divulgar a palavra de Deus, o conteúdo que está sendo ministrado, e eu tenho certeza que vai servir para elucidar muitas mentes, muitos corações e levá-los à Torá aqui do Chá. Que o Eterno abençoe cada um de vocês e recompense em nome de Yeshua. Meus queridos, vamos adentrarmos ao Shiurim. Essa carta aos Gálatas ela é maravilhosa, os assuntos são maravilhosos, eu tenho certeza que tem enriquecido muito a meu coração, muito a minha fé, tem corroborado muito para a minha fé, e eu tenho certeza que também vai corroborar, vai ajudar você a fortalecer a sua emuná, e eu tenho certeza que o fechamento desse estudo, juntamente com os outros, Shiurim vai fechar e tirar muitas dúvidas de alguns irmãos, eu tenho certeza disso. E a título de introdução, nós vamos fazer uma leitura do capítulo 4, versículo 29, para a gente poder adentrarmos ao capítulo 6, mas antes vamos fazer uma revisão do que falamos na semana passada. A título de introdução, nós vamos ler Gálatas 4, versículo 29, que diz assim: Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então aqui é Gálatas citando o episódio de Isaac e Ismael. E eu falei de um midrash, vários midrashim, que Paulo, quando ele fala, quando ele usa, né, as suas cartas, a mente que ele tem de rabino, fariseu, ele tem na sua mente não só a Torá escrita, ele também tem a Torá oral. Então, quando ele vai falar de algum assunto, ele linka a Torá oral com a Torá escrita. Então, ele tem na mente os midrashim, as histórias que ele ouviu, né, que ele estudou, e assim ele vai trazendo o midrash, seu próprio midrash, ele vai formando seu próprio midrash, para trazer a ideia central do que ele está dizendo aqui. E eu vou citar o Midrash Rabbah, que é Bereshit 53:11, que diz assim: quando Isaac nasce, há um comentário de zombaria de Ismael, dizendo que como ele era primogênito, ele teria herança dobrada. Sara percebe a arrogância e influência negativa de Ismael e exige a sua expulsão. Quer dizer, Ismael zombava de Isaac. Então, o Shaul, ele usa esse conhecimento dos Midrashim para trazer um conhecimento para a comunidade da Galácia, para os Gálatas. Então, o que Shaul está querendo dizer? Assim como os da circuncisão, que queria obrigar, que queria influenciar os Gálatas
a fazer a circuncisão e fazer a conversão normativa ao judaísmo, ele diz que isso seria Ismael, né? Porque existia uma zombaria, existia um preconceito entre aqueles que entravam na comunidade e não era circuncidado. É a mesma coisa uma pessoa que se converte ao judaísmo hoje, ele não é de família judaica, ele se converteu e tal, ele nunca vai ser tratado como natural, nunca vai ser. Então existe um certo preconceito dentro da comunidade judaica tradicional hoje com relação até mesmo aos conversos. E naquela época também não era diferente. Existia também esse certo preconceito com relação àqueles que não passaram pela circuncisão, que apenas adentraram pela fé, pela imuná, e queriam viver verdadeiramente a Torá. Então, o Shaul, ele usa essa mentalidade judaica que ele tem, rabínica, para trazer o Midrash e assim explicar para eles como assim o Ismael perseguia a Isaac, e também os Gálatas seriam perseguidos por aqueles que eram da circuncisão. E por isso que ele fala, por isso está escrito, mande embora o filho da escrava, porque o filho da livre, que são os espirituais, esse sim vai herdar a promessa. Então, assim como existia esse embate dentro da comunidade, poderia existir rixas, né? Divisões, brigas, né? E Paulo não queria que isso acontecesse dentro da comunidade dos Gálatas. Lá no capítulo 5, versículo 26, que é quando termina o capítulo 5, ele diz assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, quando o Shaul ele traz essa fala, ele está preocupado que os da fé não imitassem o comportamento do da circuncisão e não entrassem em briga, em discórdia, para que a comunidade não fosse afetada. Irmãos, dentro de uma comunidade judaica, tanto messiânica, tanto qualquer uma tradicional, vai ter pensamentos diferentes, divergentes, tá? Vai ter gente que vai acreditar de um jeito, acredita em outro, e estuda uma coisa, estuda mais a outra, e assim vai, e acontece. Então, as discussões, a marloquete, vai sempre existir, porque às vezes alguém enxerga de um jeito e enxerga de outro. Então, o que Shaul está querendo dizer é o seguinte, olha, vamos manter a shalom, vamos nos preocupar em manter a paz, não também ficar se vangloriando, tá? Com os irmãos, para que não aconteça o quê? Coisas piores, né? A briga, e xingamentos, e divisões, dissensões, isso de maneira nenhuma pode acontecer dentro de uma comunidade. Se a pessoa não concorda, se a pessoa não quer seguir, se a pessoa, ela vai seguir o que a mente dela tá querendo, tá? Porque a Torá é para todos, nós estudamos a mesma Torá, então nós não podemos, como o próprio Kefa, e nós lemos aqui lá no capítulo 5 da sua carta, onde ele fala que não devemos apacentar as ovelhas do Eterno, as ovelhas de Yeshua, como se tivesse domínio sobre eles. Então, se a pessoa ela não quer seguir, se a pessoa o judaísmo permite que você faça, que você siga a sua vida, que você lembre-se, mas quem vai julgar é o Eterno. Uma vez que você foi iluminado, uma vez que você recebeu o dom perfeito do Eterno, e depois você volta atrás, isso já não resta mais sacrifício. Isso aí fala de negar Yeshua, isso aí está falando de negar a fé em Yeshua e abandonar a Torá de Yeshua, porque ele pagou o preço para você entrar. Uma vez que você entra, não tem como você ficar entrando e saindo, não tem como. Não tem como você ficar negando Yeshua e depois ficar, não, eu creio, não creio. A sua fé em Yeshua, ela tem que estar bem balizada, ela tem que estar bem fortalecida, para que a sua fé te leve até o final, Baruch Hashem, como está escrito, até na velhice, nos Salmos, até na velhice nós vamos dar fruto. Isso é o quê? É uma vida de uma pessoa que começa na fé, e quando ela chega a uma certa idade, chega a ser um zaquem, um ancião, ele consegue passar para a geração futura, né? Geração que está vindo,
passar essa emunar essa fé para frente. Essa é a nossa missão. Se estamos estudando aqui nesta noite, ou qualquer pessoa, qualquer shiurim do Shabat, ou qualquer shiurim que envolva Shabat, que envolva as festas bíblicas, que envolva qualquer reunião que você faça em casa, onde está se pregando a Torá, isso está sendo feito para quê? Para que a gente venha ter mais fé e passar para a geração futura a fé, a emuná em Yeshua e na sua Torá, que é a Torá do Eterno. Baruch Hashem. Então, Shaul se preocupa com a comunidade dos Gálatas para que não haja dissensões ou provocações. Já no capítulo 6, que é a continuação do versículo 26, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura, que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Isso é um apelo aos espirituais. Quem são os espirituais? Os espirituais são aquelas pessoas mais maduras, né, que têm experiências com o Eterno, não são levados por qualquer vento de doutrina. Então, esse tipo de pessoa que vai amenizar qualquer tipo de incêndio provocado por meninos dentro de uma congregação que entram em marlocket, que entram em discussões a ponto de causar dissensões. Então, os espirituais, normalmente os espirituais estão dentro de uma sinagoga com os cargos mais elevados, um chamachim, um roche, os próprios rabinos, e outras pessoas que são zakenim, são pessoas que já têm uma certa idade mais avançada, que têm uma experiência mais com o Eterno, são pessoas que estão ali para cuidar da comunidade, zelar e preservar pela integridade física, moral, intelectual de uma comunidade. Então, o Shaul, ele faz esse apelo aos espirituais para que esses aí levem essas pessoas como espírito de brandura a restaurar essa pessoa. Isso é muito interessante. Nós vamos ler aqui um comentário. Essa fala de Shaul, ele ecoa com o comentário do Rabi Eliezer ben Azariah, que diz assim: não julgue o teu próximo até que esteja em seu lugar. Isso é porque é Avot 2,5. A correção deve ser feita com misericórdia, jamais com condenação. A ética judaica ensina que a repreensão deve ter como fim a teshuvá e não a humilhação. Então, a restauração, queridos, de uma pessoa, ela não pode ser feita para machucar, para afastar a pessoa. Ela deve ser feita sempre para levar elas a fazerem teshuvá, a retornar aos caminhos de Torá e Mitzvot. Ela não pode ser, de maneira nenhuma, uma correção que fere, que machuca, que afaste as pessoas, porque nós vamos dar conta diante do Eterno pelas pessoas que nós afastamos do caminho de Torá e Mitzvot. O próprio Yeshua, quando viu que algumas pessoas estavam causando tropeço, as pessoas que estavam adentrando a viver Torá, estavam voltando, as ovelhas perdidas da casa de Israel, estavam retornando à vida de Torá, a vida de Mitzvot, algumas pessoas estavam ali atrapalhando. Yeshua, ele lhe informa o seguinte: é melhor que vocês peguem uma pedra, amarrem no seu pé e se joguem no fundo do mar, do que se tornar um tropeço para esses pequeninos. Quem são os pequeninos? São aquelas pessoas que estão começando a fé, eles não sabem muito ainda, eles não conhecem o que são mitzvot, eles ainda estão engateando dentro do judaísmo, pessoas que vêm com o seu coração, com a sua kavaná, puramente por conta da Torá e por conta de Yeshua. Essas pessoas nós temos que cuidar e zelar para a glória do Eterno e assim entregarmos a mensagem correta, assim exortar e corrigir, para que eles possam ter plenamente a sua teshuvá completa e não afastá-la do caminho de Torá e de Mitzvot. Dando continuidade aos versículos. Versículo 2, levem a carga um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Mashiach. É o que nós acabamos de falar. A pessoa foi ofendida por uma pessoa que mal entrou dentro da comunidade. É o que acontecia. Lembra que se a pessoa tivesse que se converter logo ao judaísmo,
passasse pela circuncisão, ela já estaria obrigada a guardar toda a lei. E Shaul dá um alerta, como um alerta essa palavra. E assim, uma pessoa que mal entrou, ela já estaria apta a cumprir toda a Torá? De maneira nenhuma. Ela estava começando a aprender, e de repente, penso eu, uma pessoa que começou a entrar dentro do judaísmo, a viver judaísmo, ela começa com sua vida de mitzvot, ela começa com sua vida de Torá, mas ela não está apta a cumprir tudo, ela ainda não sabe como cumprir, e de repente essa pessoa que não sabe ainda nada, começa a julgar aquelas pessoas que estavam vivendo pela fé, que não passou pela circuncisão, e assim começar a se gabar daquela pessoa. Isso seria uma criança, seria um menino na presença do Eterno que não tinha condição nenhuma de estar fazendo aquilo. Por isso que lá no versículo 2, o Shaul disse: leve a carga um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Machia. Então, o que seria essa lei de Machia? O que seria levar essa carga um dos outros, e assim cumprireis a Torá de Machia? Vamos ler alguns pensamentos judaicos aqui a respeito desse verso. Levar a carga um dos outros. O que significa no pensamento judaico, especialmente no contexto de Mussar, de ética judaica e das midot, atributos de caráter, levar a carga levar a carga do próximo, tem uma base sólida, que é o quê? Carregar o jugo com o seu companheiro, que é Pirkei Avot 6.6. Ou seja, a Torá nos chama a compaixão prática, sentir o peso do outro e agir para aliviá-lo, seja emocional, espiritual ou material. O exemplo práticos, segundo os sábios, o Rambam Maimônides fala sobre Gimilut Hassidim. Que seria Gimilut Hassidim? Atos de bondade como um dos pilares do mundo, Pirkei Avot 1.2. Ajudar o próximo na sua dificuldade é considerado parte do cumprimento da mitzvah de amar ao próximo. Urashi, ao comentar a passagem semelhante da Torá, explica que carregar o fardo do outro inclui tanto escutar suas dores, quanto auxiliá-lo fisicamente. É o que nós estamos tentando fazer aqui, tá, queridos? É tentar aliviar um pouco o seu fardo, tentar aliviar um pouco as suas dúvidas, né, com relação à palavra do Eterno, e assim fazer você aprender mais um pouquinho, assim você aliviar um pouco essa carga que às vezes nós temos de não conhecer certos assuntos, e assim alguns professores colocam seus vídeos, você tem seu rabino na sinagoga, você tem teu rosh, você tem, então isso... Você vai tirando as suas dúvidas, isso implica ouvir, isso implica sentir o que o outro está sentindo, uma palavra de conselho, isso é levar a carga um dos outros. Para isso nós temos que restaurar as pessoas e não afastá-las, porque nós não sabemos como essas pessoas estão. É melhor olhar elas com um olhar de misericórdia, entendê-las e saber que o Eterno tem um grande apreço por essa alma, que o Eterno ainda tem um plano, que ele vai completar esse plano na vida dessa pessoa. É assim que devemos agir. Talmud, Vavili, Sotá, 14a ensina: assim como o santo bendito seja, ele visitou os doentes, confortou os enlutados, alimentou os famintos, vocês devem fazer o mesmo. Mateus 25:35, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. 36. Eu estava enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. O 37. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? O 38. E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? O 39. E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos,
foi a mim que fizeram. Esses pequeninos irmãos aqui que Yeshua se refere são os judeus que futuramente vão passar por um grande aperto, né? Perseguição, e vão precisar de ajuda, vão precisar, né, de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então, se nós fizermos isso com as pessoas, assim nós estamos fazendo para Mashiach e cumprindo a Torá de Mashiach. É isso que o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, está querendo dizer nesse verso que acabamos de ler. Vamos avançar, versículo 3, e assim cumprireis a Torá do Mashiach. O que quer dizer a Torá do Mashiach? Ainda no versículo 2, é entendida no judaísmo messiânico como a essência ética da Torá, revelada e vivida pelo Mashiach. Yeshua ensinou, este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então isso aí também é mandamento de Yeshua, corroborando toda a fala dos sábios que nós lemos aqui. Vamos avançar para o versículo 3. Agora sim, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Shaul adverte contra o orgulho espiritual. O Talmud Sotá 5a afirma que a arrogância remove a presença divina. Autoavaliação constante é um princípio judaico. Examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Eterno. Lamentações 3:40. Então, Shaul aqui está nos alertando para que a gente não venha se gloriar, né? Se nós corrigimos os pequeninos, fazemos os pequeninos a voltar o caminho de Torá, que pode falar coisas achando que sabem, e às vezes a soberba enche seus corações, e eles podem até nos ofender ou perseguir. Estão falando no geral. Shaul ele pede para que a gente leve a carga um dos outros, que a gente traga eles para te chuvar, mas de maneira nenhuma a gente pode se vangloriar diante deles como mais espirituais, como pessoas que sabem mais, de maneira nenhuma. Isso aí, a gente tem que olhar, como diz aqui, Lamentações 3:4, examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Eterno. Isso aí constantemente, tanto pode ser quem for, pode ser o mais elevado que for, o mais baixo que for, aqui do chá que cada um tem, independente de qualquer coisa, isso é um ato que devemos fazer a todo momento, esse Resbona Nefesh, essa contagem da nossa alma todos os dias, para que a gente possa ter uma atitude diante do Eterno de humildade e perseverança. No versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, o que é isso aí? Cada alma tem o seu próprio tikkun, é o que eu acabei de falar. Cada pessoa tem que fazer sua própria avaliação, conhecer o que precisa corrigir, seu tikkun, que é a correção, que é conserto. Eu tenho os meus tikkunim, eu tenho que fazer os meus consertos diários da minha alma, né? Tantas coisas que eu absorvi, tantas coisas que eu pratiquei, que ainda estão na minha memória, ainda estão gravadas aqui dentro, né? Algumas atitudes erradas dentro do meu coração, essa minha performance espiritual, ela pode ser uma performance que não agrada ao Eterno, e muitas das vezes pode também ofender algum irmão que tem que do chá mais elevada do que eu, e muitas das vezes pessoas que têm uma que do chá menor do que a minha, isso pode me ofender, mas de maneira nenhuma devemos julgá-los, mas sim levar a eles ao caminho de Chuvá, ao caminho de Torá. E assim, nós temos a nossa própria carga, nós temos que ter a nossa própria responsabilidade, cada um tem sua própria responsabilidade, de fazer seu tikkun, de fazer sua correção, de maneira nenhuma julgar ao próximo.
Vamos ver aqui um pensamento que está em Ezequiel 18, que ainda que carreguemos o fardo uns dos outros, cada um responde pessoalmente diante do santo bendito seja. É aquilo que nós estamos falando. Ainda que a gente carregue o fardo um dos outros, ainda que a gente aconselhe, ainda que a gente ensine, ainda que a gente faça muitas tzedakot, a gente ainda assim temos que fazer ratificação da nossa alma. Ainda assim nós temos que buscar o Eterno constantemente e fazer nossas correções cotidianas, diárias, e assim o Eterno nos ajude. Bezrat Hashem. Versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, esse versículo aqui é um versículo que algumas religiões, principalmente no meio evangélico, pegam esses versículos, juntam com outros, e juntam riquezas, juntam impérios religiosos, mas aqui, dentro do conceito judaico, que é o nosso intuito aqui, é a nossa visão judaica da carta aos Gálatas, nós não estamos aqui para falar de religião alheia, de que eles fazem, do que eles não fazem, cada um vai prestar conta diante ao Eterno, nas obras das suas mãos, que o Eterno estabeleça as obras das nossas mãos, Bezrat Hashem, porque ele sabe a kavaná, ele sabe a intenção de cada pessoa no seu serviço divino. Então, aqui, dentro da tradição judaica, valorizar muito o sustento dos mestres, querido. Mas lembre-se, mestre de Torá, é aqueles que fizeram o shivot, aqueles que gastaram dinheiro dentro de uma instituição religiosa, Bezrat Hashem do judaísmo messiânico. Existem várias yeshivot, vários rosh yeshiva também, que cada um busque aprender de acordo com o seu cli, de acordo com o seu vaso, de acordo com o seu nível de conhecimento que vocês estão preparados para conhecer. O próprio alerta do irmão do nosso Mashiach, Yeshua, o Yaakov Hassadik, ele na sua carta, ele tem um aviso para aqueles que querem se tornar mestre, porque maior juízo virá também sobre a sua vida. Então, não é fácil uma pessoa estar aqui ensinando, porque existe um preparo muito grande para que isso venha acontecer. Aquilo que nós lemos, acho que foi no primeiro Shiurim, onde Esdras, o Sofer, o escriba, ele preparou primeiramente o seu coração, para receber a Torá do Eterno, para poder praticar e depois ensinar. Esse é o princípio. Prepare o seu coração, prepare a sua alma, para que você possa estar aprendendo, um coração inclinado para a Torá, porque se o seu motivo de aprender Torá e Mitzvot não for de acordo com aquilo que o Eterno deseja, esse estudo não vai ser aceito, esse preparo não vai ser aceito diante do Eterno, e o Eterno não vai estabelecer as obras das nossas mãos. Mas se o nosso coração for aplicado no interesse de levar as pessoas para a Torá e Mitzvot, isso sim vai garear recursos para a sua vida, para a minha vida, e eu tenho certeza que o Eterno, ele não vai nos tornar milionários, eu tenho certeza disso, mas nada vai nos faltar, Bezrat Hashem, porque o Eterno é aquele que cuida, o Eterno é aquele que zela por aqueles que zelam por sua obra, zelam por sua palavra, Bezrat Hashem. Então, vamos continuar aqui, ler o que diz aqui. Talmud, Ketubot 105a diz que aquele que sustenta os sábios compartilha de sua recompensa. Shaul ensina o princípio da Kavod HaTorá, honra aqueles que ensinam a palavra. Isso é muito bom, a gente investir dentro da sua comunidade, investir com pessoas que ensinam, bons professores, isso é perfeito, professor de hebraico, professor de Guemará, professor de Talmud. Então, isso é lícito. A pessoa que se preparou, gastou dinheiro com livros, ele agora vai ter um retorno, levando você a Torá e a Kiddushá. Existe um princípio rabino onde se diz que o seu pai natural trouxe você por Olam Nazé, para esse mundo caído, mas o seu mestre de Torá, o seu rabino, ele, como seu pai espiritual, ele vai te levar por Olam Abá. Isso é um princípio muito interessante dentro do próprio judaísmo, que nos ensina muito, porque os rabinos, os rabi, ou qualquer mestre de Torá que vai te levar a Torá e Mitzvot, esse sim
tem que ter os seus recursos supridos pela comunidade. Isso é algo que é inerrante pelas escrituras sagradas e não temos que discutir, não temos que falar nada, porque isso é princípio judaico, é princípio da Torá para aqueles que querem ver judaísmo. Repito e alerto para aqueles que querem investir na sua vida espiritual, na vida das pessoas, que, se for, faça para aqueles que vão te levar ao caminho de Torá, ao caminho de mitzvot, e não são aqueles que negam Mashiach, mas sim aqueles que têm Mashiach no seu coração, te aponta Mashiach, te elucida a respeito de Mashiach, e está sempre fazendo a sua fé em Mashiach ficar mais elevada, e assim compreender mais a Torá aqui do Shabbos. Bezrat Hashem. Versículo 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois a que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós lemos o versículo 7 e o versículo 8. Então, nós terminamos o versículo 6 falando daqueles que abençoam, daquele que investe na vida de uma pessoa que ensina a Torá e mitzvot. Aqui no versículo 7 e 8, ele diz que de Deus ninguém não se zomba. O que seria isso? Seria uma pessoa que investe em coisas fúteis, que não é Torá e não é mitzvot. Pessoa que pega essas finanças. Ela gasta tudo e não investe em Torá e mitzvot. Ele está dizendo, ó, de Deus não se zomba. Deus conhece onde a gente aplica o nosso dinheiro. O Eterno conhece muito bem. E ele vai falar sobre a questão da lei da semeadura, né? Aquele que semear vai colher, enfim, que semeia na carne, da carne vai colher a corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então, o que seria semear no Espírito? Isso significa uma pessoa que investe em livros, em Torá, em mitzvot, investe na sua comunidade, investe em todo tipo de coisas que leva você aqui do chá, que te leva à santidade. É você investir num bom livro, é você investir em tzitzit, talit, tefilim, isso tudo agaria recursos, muito dinheiro, que às vezes nós desperdiçamos com outras coisas e ainda não investimos nisso. Então, isso é um alerta do Shaul, porque de Deus ninguém se zomba. O investimento espiritual, gastar em nossos recursos para a nossa elevação espiritual. Vamos ler um comentário a respeito desse verso muito interessante. O princípio de Midah, Gneget, Midah, medida por medida, é central no judaísmo. Mishnah, Sotá 1, 7. A colheita espiritual depende do solo do coração. Olha o que diz aqui a Mishnah. A colheita espiritual depende do solo do coração. Isso lembra aos irmãos que gostam de Brit Hadashah, de Novo Testamento, né? Parábola do semeador, a semente cai nos solos, vai colher e tal. Pá. Os irmãos lembram? Então, a parábola, o interessante ali é o quê? É o solo, é o coração, é a sua intenção, é a sua kavaná, por que fazemos as coisas. Né? O Eterno, ele conhece o nosso coração, ele entende o porquê das coisas, ele sabe o porquê fazemos. Ele sabe por que eu estou gravando esse vídeo. Ele sabe por que nós vamos à sinagoga. Ele sabe o porquê que você acorda de toda manhã e vai dormir toda noite. Ele sabe. A colheita espiritual depende do solo do coração. O Zohar, obra central da Kabbalah, ensina que todo pensamento e ato deixam uma marca no mundo superior e no inferior. Então, cada atitude deixa uma marca, tanto nos mundos superiores quanto nos mundos inferiores. Então, o que você investe em sua vida espiritual, que você gasta seus recursos na sua vida espiritual, isso aí você está semeando no reino do Eterno. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e se não desanimarmos, tem isso também, se não desanimarmos, tem que ser perseverante.
Por isso, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, principalmente aos da comunidade. Isso aí é certo e líquido, porque a minha família faz parte de uma comunidade. Então eu abençoo a minha família é abençoada, a minha comunidade também ela é abençoada. Então não nos cansemos de fazer o bem, sem desanimarmos, né? Principalmente quando tivermos a oportunidade, irmãos, que as oportunidades são muitas e o Eterno tem nos dado de fazer a obra do Eterno. Bezrat Hashem. Shaul incentiva a Hesed, a bondade contínua. O Pirkei Avot 1:2 diz que o mundo se sustenta sobre a bondade, a Torá e o serviço divino. A família da fé, que é a nossa Kehilá, né, que é a comunidade, que deve refletir o amor do Mashiach. Então, se você investe na sua comunidade, você está investindo nessa comunidade porque o amor de Mashiach tem que ser refletido dentro dessa comunidade. Uma comunidade ela tem que refletir o amor de Mashiach. Nós temos Bezrat Hashem na nossa comunidade, um serviço de obra social maravilhosa. Bezrat Hashem, que Deus abençoe ricamente aos irmãos que têm trabalhado dentro dessa obra tão maravilhosa, Rosh Yoshua, juntamente com alguns irmãos que estão ali trabalhando, para que essa obra continue e não falte jamais os recursos na vida desses irmãos. Eu tenho certeza disso, que a nossa comunidade é uma comunidade que está envolvida dentro dessa obra de Sedaká, e não somente os de fora, mas principalmente os que estão dentro da nossa comunidade. Bezrat Hashem, que o Eterno nos abençoe ainda mais e mais. Versículo 11, veja com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Esse comentário, queridos, aqui gera muita especulação. Porque alguns afirmam que essa fala de Shaul é porque a enfermidade que ele tinha, que ele cita nessa carta, é porque ele tinha algum problema em sua visão. Esse é um comentário. Mas, para quem estuda judaísmo e conhece um pouquinho, é comum dos rabinos mandarem cartas, né? As cartas dos grandes rabinos. Shaul era um grande rabino lá no primeiro século. Nós temos dentro da Hassidut, dentro do Rabad, as pessoas até hoje, os rabinos, estudam as cartas do Rebbe Lubavitch. Até hoje é estudada em algumas comunidades para trazer conhecimento, né? E assim. E nós estamos aqui estudando uma carta do nosso Rabi Shaul, lá do primeiro século. Olha só que bom, né? Graças a Deus que o Shaul escreveu. Então, quando ele fala que ele escreveu de próprio punho e com letras grandes, ele está dizendo que é a assinatura dele. Ele está falando, olha, eu quero urgência em tudo que eu falei aqui, que vocês cumpram, tá? Ele não só fez isso na carta aos Gálatas, ele também fez isso em Coríntios 16:21, ele diz assim, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Colossenses 4:18, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas, graça esteja com vocês. Isso é Colossenses 4:18. Shaul destaca a personalidade e a urgência da mensagem. É o que eu falei aqui. Ele quer que essa mensagem seja levada brevemente e seja cumprida rapidamente de todos os seus ensinos aqui. Qualquer rabino, ele quer que essas ordens sejam seguidas, ainda mais um Rav da capacidade do Shaul, da sua elevação espiritual. Ele tinha autoridade para falar dessa maneira. Então, ele tem essa urgência que aquela carta fosse obedecida a todos os seus ensinamentos, principalmente para os seus talmidim, para os seus discípulos. A tradição rabínica também valoriza cartas, foi o que eu falei aqui, cartas escritas à mão por líderes espirituais. Um sinal de zelo e sinceridade. Ele quer garantir que suas palavras não sejam ignoradas. É o que nós falamos aqui
e está bem explícita nos nossos comentários. Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e que agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Machia. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês submetam a circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Novamente, é o combate à hipocrisia espiritual. O ato exterior sem mudança interior é um perigo, queridos. É um perigo. Eu vou gastar um tempo aqui falando sobre isso, porque o que estava acontecendo? As pessoas, elas estavam se convertendo e elas passaram pela circuncisão. Aí ele alertou lá que vocês têm que guardar todas as leis, toda a Torá. Então, aqui Shaul já está falando que alguns... que alguns não estavam conseguindo guardar nem a Torá. Eles só queriam se gloriar por vocês passarem pela circuncisão. Então é um perigo, essa hipocrisia espiritual, né? É tipo assim, eu quero que você faça uma coisa que nem eu mesmo estou fazendo. Isso não é legal, isso não é bom. Por isso que eu falei aqui, cada um fique no seu nível de Kiddushá, para que não haja julgamentos, para que não haja disse-me-disse, cada um respeitando a Kiddushá da pessoa, entendendo o seu momento, principalmente nós que adentramos ao judaísmo, estamos aprendendo Torá e Mitzvot, leva tempo para que isso venha acontecer. Então, outras pessoas já estão mais tempo, já estão fluindo com mais rapidez, Baruch Hashem, outros não. E assim, cada um levando a carga um dos outros, isso, a gente vai produzindo crescimento e verdadeiramente expressando o amor que Machia tem por cada um de nós. Eu vou até um tema aqui agora, que é a circuncisão, que está escrito Jeremias, profeta Jeremias 29, 25, já advertia que todos os incircuncisos de coração serão julgados. Guarde isto. Todos os incircuncisos de coração serão julgados, tá? Preste atenção. A verdadeira circuncisão é do coração, tá? Isso está em Devarim 10, 16. Eu vou ler aqui o que está escrito no Jeremias, que é uma tradução adaptada do hebraico, tá? Jeremias 9, 25. Eis que vem dias, diz o Eterno, e que castigarei todos os circuncidados em sua incircuncisão. Ó, circuncidado em sua incircuncisão. Ao Egito, a Judá. A Edom, aos filhos de Amon. A Moab, e a todos que cortam as pontas do cabelo e vivem no deserto, pois todas essas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Comentário dos sábios a respeito desse verso. Rashi explica que os circuncidados em sua incircuncisão se refere ao povo que possui o sinal físico da circuncisão, mas cujos corações continuam fechados para Deus. É o que Shaul está alertando lá. Shaul conhecia isso aqui de trás para frente. Tá? Shaul conhecia Taná, conhecia Torá, conhecia Ketuvim, Neviim, os escritos, profetas, salmos. Ele conhecia tudo. Então ele está falando aqui, o próprio Rashi corrobora. Vou ler de novo. Refere-se ao povo que possui o sinal físico da circuncisão, mas cujos corações continuam fechados. É isso que Shaul está falando. Não adianta a pessoa circuncidar e o coração fechado para a Torá. Não adianta ter o sinal na carne, a Brit Milá, ter a Milá, a carne, a sinal na carne, o pacto na carne.
De maneira nenhuma, as pessoas estavam se gloriando na carne. Isso é se gloriar na carne. Ele aponta especialmente para Israel que tem a Brit Milá, mas não age com pureza interior. Ele tem o sinal da aliança, mas não segue seus valores. Sua carne está circuncidada, mas seu coração está selado. Radak diz assim: observe que a crítica não é apenas a Israel, mas a todas as nações que usam símbolos ou rituais externos, sem verdadeira transformação interna. Israel, que deveria ser o exemplo, é reprovado por manter apenas o símbolo externo da aliança. O Egito também praticava a circuncisão, mas isso não os tornava sadik, não só tornava justo. Malbim, comentário do Malbim, aprofunda ao dizer que profeta distingue entre circuncisão do corpo, que é milá, sinal externo, circuncisão do coração, arelev, disposição interna para a vontade de Deus. Segundo ele, Deus julgará todos, inclusive Israel, porque ele busca um relacionamento baseado em coração puro, não apenas em rituais. Isso é comentário judaico puro, do Tutano. Isso aqui é ortodoxia. Eu vou ler de novo. Fiquei empolgado. Porque ele busca um relacionamento baseado em coração puro, não apenas em rituais. Toda a carta aos Gálatas é para definir isso, para balizar isso entre o ritual, entre a pessoa entrar apenas por entrar e não ter um coração voltado para a Torá Kedushá. Isso é um alerta para nós. Oh, agora, aleluia! Agora eu sou da Torá. Sou de Jesus, sou da Torá, Baruch Hashem. Aí começa a abandonar o Jesus, Yeshua, Brit Hadashah, aí começa. E assim vai. Coração fica selado, porque quem abriu o seu coração, quem abriu o meu coração foi quem? Quem abriu o seu coração? Veio pelo Ruah, veio pelo Espírito, continua no Espírito. Baruch Hashem. Não basta um sinal físico se o coração continua dominado por orgulho, dureza e egoísmo. De maneira nenhuma, queridos. Talmud e Evamot 71a, este trecho é interpretado no Talmud como prova de que a circuncisão espiritual, ou seja, a transformação moral, é essencial para se estar verdadeiramente em aliança com Deus. Deus olha para o coração, não apenas para o corpo. O Midrash, Sifrei Devarim 10:16. Este Midrash conecta esse versículo com Deuteronômio 10:16. Circuncidai o prepúcio do vosso coração, ensinando que a verdadeira aliança com Deus exige remover o ego, o orgulho e o pecado. Isto é, a milá do coração. A circuncisão física é importante, mas não suficiente. Lembre-se, a circuncisão física é importante em muitos seus aspectos, mas não é suficiente. Primeiro você entrou, entrou pela imuná, continua na imuná, cresceu, quer fazer Brit Milá, Baruch Hashem, porque o seu coração já foi circuncidado. Aí sim, agora a Brit Milá. Mas não é requisito, não é exigência para crescer espiritualmente, para estar na comunidade, para praticar Torá e Mitzvot, crescer em Teshuvá. Não é o contrário. Se o bebê nasceu menino, Brit Milá. Se é o pai, Brit Milá. Baruch Hashem. Deus julga igualmente Israel e as nações. Aparência de espiritualidade sem conteúdo moral. Israel é repreendido por ter símbolo da aliança sem viver os valores da Torá. Que isso, lo além, não aconteça conosco. Este trecho é chamado para teshuvá,
retorno sincero e para a pureza de coração. Brizrat Hashem, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Yeshua, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. Então, Shaul, ele fala que o mundo já foi crucificado. Ele fala, agora eu tenho a minha missão. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kol nihah abdi baruch. Amém, amém. Shaul, ele já está crucificado. Ele está falando, olha, a minha missão agora é outra. Eu não sirvo ao Sanedrim. Eu sirvo agora a Machia. Eu estou sob as ordens de Yeshua. Então nada no mundo vai me fazer parar. Ele falou, eu trago as marcas dele em mim. Ele apanhou. Ele naufragou. Ele foi apedrejado por conta dessa missão. E nós, por pouco, abandonamos. Que isso, lo aleino, que o Eterno nos livre de abandonar a nossa missão. Sempre é tempo de retorno, chuva. Volte, se firme, não desanime. Aleluia, bendito é o Eterno. Continue firme na obra do Eterno. Continue. Mitzvah chama outra mitzvah. Assim como um abismo chama outro abismo, uma mitzvah vai chamar outra mitzvah. Fique naquilo que você é bom, continue. Que o Eterno vai te ajudar em nome de Yeshua. E ele fala, no versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então, o que ele quer dizer aqui? Nenhum partido é alguma coisa. Nenhuma facção dentro de uma comunidade é alguma coisa. Se a comunidade ela fica puxando para um lado, ela puxa para o outro, puxa desse, eu sou do Rabad, aí eu sou disso, eu sou do Breslev, eu não sou nada, eu sou de Jesus. Tem algumas pessoas que falam até isso, eu sou de Jesus, eu não sou disso, eu sou daquilo, eu sou da Breta da Chá, eu sou do Pentecoste, eu sou pentecostal até o tutano, que se nega. Não, não tem isso, não tem aquilo, não. Importa ser uma nova criatura. Mas o que é ser uma nova criatura? Olha que insight, olha só que coisa maravilhosa que aprendemos. Uma nova pessoa criada a partir de. O que é uma nova criatura? É uma nova pessoa criada a partir de. E quando o Shaul ele tem esse pensamento rabínico, ele está pensando quem foi a primeira criatura a ser formada de outra. Eva saiu do corpo de Adão. Adão Arishon. Então, o que é uma nova criatura? É tirada de um corpo. Assim também o gentil, tá? O gentil é uma nova criatura a partir do corpo de Machia. Se o corpo de Machia tiver em desenvolvimento, vai gerar novas criaturas. Nossa comunidade ela está de pé para gerar novas criaturas. Pessoas novas entram, leigas, coração voltado para a Torá, desperta, aquela alma nasce, né, de novo, e ela tem que ser uma nova criatura. Então ela vai se formar uma nova criatura a partir de. Aqui não fala do novo nascimento. O novo nascimento é o Eterno que produz, é do alto. Ele está falando, é uma nova criatura, uma nova criação. A partir do corpo do Machia, essa pessoa vai crescer espiritualmente. A partir do corpo de Machia, a partir da comunidade, essa pessoa vai aprender a ser uma nova criatura. Ela vai aprender Torá, vai aprender o que comer, vai aprender como beber, né? Vai aprender como se comportar, vai aprender éticas, midot, mutzah, e assim vai, é uma nova criatura, é um novo, né, uma nova criatura. Para quem começa no judaísmo sabe como é que é isso, muda tudo.
E só a partir do corpo do Mashiach. Então, aí é a responsabilidade do corpo do Mashiach de estar levando essas pessoas a crescerem espiritualmente para que elas sejam verdadeiramente uma nova criatura gerada pelo Ruach HaKodesh, pelas palavras de sabedoria de Torá e Mitzvot, o fogo do coração dessas pessoas, circuncidando seus corações diariamente, para que elas venham permanecer na presença do Eterno. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: assim, se alguém está em Mashiach, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, você que veio da igreja, passou, agora é coisa nova. Então, não tem como se formatar uma nova pessoa, né? Ainda com aquele ranço de evangélico. Não tem como, queridos. Vai virar judélico. Não tem como, você fez uma escolha. Se estava bem na igreja evangélica, ficava lá. Né? Se está bem na igreja evangélica, fica. Mas seu coração está ardendo para Torá e Mitzvot, tem que nascer de novo do alto e se tornar uma nova criatura a partir de sua comunidade. O que você está aprendendo, o que você está ouvindo, e assim vai. Baruch Hashem. Shaul exalta Tshuvá, a regeneração espiritual, como uma verdadeira marca do povo de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, já anunciava: dai-vos-ei um novo coração, porém dentro de vós um novo espírito. A Brit Hadashah é o renovo prometido. Então, se você abrir Hadashah, vai te dar histórias, princípios de como essas novas criações saíram de dentro da comunidade e se portaram, como aqui a carta aos Gálatas, está ensinando como essas novas criaturas, essas novas criações foram tiradas da comunidade. Aos Gálatas eles tinham que viver. E Shaul é um dos responsáveis por gerar essas novas criaturas. Por ensinar. Baruch Hashem. E a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz, misericórdia seja sobre eles, sobre Israel de Deus. Então, quem anda segundo as regras que ele falou tudo lá, da circuncisão, né? Ele falou algumas regras. Se você andar assim, com seu coração circuncidado, se você andar firme, não desanimar, se você continuar crescendo em Torá e Mitzvot, isso, o que vai acontecer na sua vida? Vai acontecer o quê? Paz, shalom e misericórdia. Você quer mais alguma coisa melhor do que isso? Porque, a shalom é a plenitude de tudo que Deus tem para nós. É o que ele disse para o povo que estava lá no cativeiro, Yemiarro 29:11, onde o Eterno diz através do profeta Jeremias: bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, é pensamento de paz, de shalom, para dar o que vocês desejam. E ele vai continuando, ele fala: se você me buscar-me-eis e me achareis, se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aí então eu serei achado de vós. Baruch Hashem. Então é isso que Shaul está falando. Se você anda diante dessas regras, você vai ter a misericórdia e a shalom do Eterno. Que seja sobre todo Israel de Deus. Que Israel de Deus é esse, irmãos? É todo Israel. Seja do Rabad, seja do Breslev, mas aonde tiver Torá e Mitzvot, seja messiânico, é o Israel de Deus. Alguns não enxergaram ainda, mas Bezrat Hashem vão enxergar. Uns ainda estão engateando em Torá, aqueles que não enxergaram já estão mais na frente, mas aquele que enxergou Yeshua está no mesmo nível, porque Deus está igualando. Ah, você tem mérito, mas você aqui também tem mérito, porque esse aqui reconheceu e você não reconheceu. Então, se andarmos assim em shalom e misericórdia uns com os outros, isso vai cair sobre todo Israel de Deus. Bezrat Hashem. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Yeshua. É o que nós falamos aqui sobre as marcas dele. Shaul reconhece
que os que vivem segundo essa regra espiritual, judeus e gentios, fazem parte do Israel de Deus, a comunidade redimida. Como está escrito, todos os que se unem ao Eterno serão chamados minha casa de oração. Isso é muito interessante, porque quando o rei Salomão, ele faz a sua oração de inauguração do Beit HaMikdash, dedicação ao Beit HaMikdash na sua inauguração, a oração dele é que ele fala que todo o povo de Israel viria para lá, ia rezar, ia buscar o Eterno naquele lugar, mas ele também coloca os estrangeiros também em sua oração, e o Eterno responde a ele e fala, olha só, essa aqui será minha casa de oração, e meus olhos estarão meus ouvidos continuamente aqui todo ano. Do primeiro dia ao último dia do ano, meu coração vai estar aqui nesta casa. Então, onde tem um goi que se volta para a Torá, onde tem um judeu que vive Torá, que busca o Eterno ouve. Porque essa casa será chamada casa de oração. Bezirat Hashem. E você é templo do Ruach HaKodesh. Nós somos templo do Ruach, do Eterno. A graça de nosso Senhor Yeshua esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém. Baruch Hashem. As marcas são os sinais do sofrimento por amor do Mashiach. Nós já falamos, como o Tzadikim que sofre por Tikkun Olam, o conserto do mundo, a conclusão é uma bênção sacerdotal messiânica, unindo graça, o Espírito, como em Bamidbar 5, 24 e 26. O capítulo 6, ele fecha a carta com chamada vida comunitária, ética, espiritualidade genuína e humildade. A Torá do Mashiach é a Torá vivida com o Ruach, com o espírito, amor ao próximo e transformação do coração. Um verdadeiro retorno à Torá do Criador, Baruch Hashem. Finalizamos, queridos, essa carta tão maravilhosa. Eu confesso a vocês que eu já estou ficando com saudade da carta aos Gálatas. Eu passei alguns meses estudando essa carta, e eu vou dizer para vocês que Bezirat Hashem, o intuito de eu buscar estudar essa carta, eu consegui tirar muitas dúvidas da minha cabeça, né? Consegui verdadeiramente compreender Baruch Hashem, por isso eu estou trazendo para vocês. Se alguns irmãos que vão ouvir, que estão ouvindo desde o início da série, tiverem alguma dúvida, pode deixar sua dúvida no chat, né? Se você me conhece, é da comunidade, pode chegar até a mim, Baruch Hashem, que de bom grado nós vamos estar conversando, porque aqui ninguém é dono da palavra, querido, o dono da palavra é o Eterno, amém? Nós apenas estamos colocando mais um tijolinho na sua fé, no seu conhecimento, que eu tenho certeza que é grande também. Bezirat Hashem. Mais uma vez eu peço a você, deixe o seu like, compartilhe, queridos, com seus amigos, essa mensagem, não pelo canal, não é por mim, mas se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilhe. Bezirat Hashem. Tenho certeza que o Eterno, ele é poderoso para fazer além do que pedimos, do que pensamos. Bezirat Hashem. Nós vamos terminar essa série, esse shiur, com a Tefilá. Uma Tefilá, rezando, buscando a Deus, para que o Eterno venha nos abençoar e cada dia nos dê força, sabedoria para continuar fazendo essa obra e estabelecer sempre as obras nas nossas mãos com a ajuda dele. Eterno, em nome de Yeshua, Todarabá, eu sou grato a Ti por terminarmos essa carta tão maravilhosa. Eterno, Baruch Hashem, Te dou graças e Te devo, ó Deus, tudo, desde o primeiro versículo até o último versículo. É o Senhor que faz a obra. Abençoe nossos irmãos que vão ouvir, nossos amigos, pessoas que eu conheço, que eu não conheço, pessoas que eu irei conhecer futuramente. Que o Eterno nos abençoe ricamente, que o Eterno derrame sobre a vida dessas pessoas, ó Pai querido, toda sorte de bênçãos espirituais. Em nome de Yeshua, conceda-nos uma semana de vitória, Senhor Deus, de brachot, cura o Teu povo, de enfermidade, de pestes. Não permita que venhamos cair, ó Pai, na mão dos donativos humanos, ó Deus, que venhamos
sempre ter, Senhor Deus, em abundância para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.